Boa tarde, meu nome é Amanda e eu vou apresentar um seminário sobre o livro Presentation Zen, de Gare Reynolds, que fala sobre como ajudar a fazer uma boa apresentação. E a primeira questão é: qual o potencial do PowerPoint hoje? Qual a relação com a cultura Zen e por que devemos nos preocupar com isso? Essas três perguntas vão ser respondidas ao longo do seminário. Mas vamos, para começar, como assim qual é o potencial do PowerPoint hoje? A gente tem que perceber o quanto a humanidade evoluiu. O PowerPoint foi criado há aproximadamente 32 anos atrás. Porém, muitas das vezes, as apresentações de hoje são similares às da década de 90. Por que não houve um avanço se tantas coisas avançaram nesses últimos 32 anos? Qual a relação com a cultura Zen? Toda a sua apresentação está dentro da cultura Zen. E você sempre usa o Zen, mesmo sem perceber. Isso a gente vai ver durante a palestra. E por que devemos nos preocupar com isso tudo? Pode parecer que não tem nada a ver. Pode parecer que, o Zen é oriental, como é que está relacionado à nossa cultura? Mas está sim, está relacionado com a nossa cultura e com tudo que nós fazemos no dia a dia. Reconheça. Antes da preparação de um slide, você tem que reconhecer a sua própria capacidade. Como assim? A sua capacidade criativa, a sua capacidade de produção, a sua capacidade de atingir novos meios. E para isso, não podemos criar um combate entre a criatividade e a limitação. Mas como assim? Você tem que ter em mente que você tem a capacidade criativa, você tem que reconhecer isso. E você não pode se preocupar com pensamentos do tipo: o que aconteceria se eu fizesse isso ou aquilo? Pois esse tipo de pensamento acaba com a sua criatividade, vai matar a sua criatividade. E por mais que tenha uma limitação, tipo limitação de horário, de tempo, de público, você tem que deixar a sua criatividade fluir. Você não pode forçar uma busca por ela, porque ela vai vir quando você menos espera, principalmente em momentos de lazer. E você tem que focar no seu objetivo. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser criativo. Você é criativo. Você precisa apenas organizar as suas ideias. Você pode ser livre como uma criança para fazer o que você quiser. Faça, crie, seja o que você quiser. Aí vem a preparação, que diz que quando preparar uma apresentação, você tem que ter em mente sempre a simplicidade, a clareza e o quão breve você será na preparação do seu slide. O método Zen, ele não é uma lista de regras para serem seguidas, ou seja, você não tem que seguir uma ordem certinha, tudo bonitinho, faça isso, faça aquilo outro. Não. Por isso que existe a preparação. Para você organizar todas as suas ideias. Não, para você criar todas as suas ideias, desculpa. O slowdown. O que é o slowdown? Em inglês, ele não tem uma definição literal, mas basicamente mantenha a calma, vá devagar. Então, é isso. Tudo isso que eu já disse. É você ter calma e não apressar a sua mente para ver seus objetivos e problemas mais claramente. Então, fica um tempo sozinho, desliga o computador, reflete pensa nas suas ideias, reflita, mas não fique só naquilo, trabalho, entrega de trabalho, tal. Não, reflita, tenha um momento de lazer, para você poder refletir e vir ideias na sua cabeça. Seus questionamentos são válidos? Como assim? Você está fazendo as perguntas certas para a sua apresentação? A ideia da chuva é o seguinte: se começa a chover, você está na rua e começa a chover. Você não se perguntaria, por exemplo, o motivo da chuva ter começado. Você não ia lá, começou a chover, estou na rua, estou andando, começa a chover. Por que a chuva começou? Não, as suas preocupações são outras.
A chuva tá forte? Eu deixei alguma janela aberta em casa? Como é que vai ser para eu voltar para casa? A rua vai alagar? Essas são as perguntas certas, são questionamentos válidos que você faz. Então, fazer perguntas do tipo, quanto tempo tenho? Qual tipo de público? Qual história que eu estou contando? Qual o meu ponto central? Esse tipo de pergunta é importante para a preparação do seu slide. Qual o seu objetivo nisso tudo? Essa ideia de você se colocar no lugar da plateia. Fazer essa pergunta para si, como plateia, durante a apresentação. Então, vamos lá, você está apresentando o trabalho para você mesmo em casa e você, como plateia, assistindo o seu trabalho, faz perguntas sobre essa apresentação. Porque se você não tem um objetivo para onde seguir, qualquer rota serve. Então, você não precisa definir um objetivo, só para si, mas também um objetivo para o público. E esse objetivo tem que ficar transparente para o público. O teste do elevador. O teste do elevador é a sua capacidade de resumir. Como assim? Você vai num trabalho e o seu chefe fala, você tem 30 minutos para fazer essa apresentação. Tudo bem, você prepara um slide com 30 minutos. Chegando lá na hora, seu chefe é chamado para algum evento urgente, para algum caso urgente que ele tenha que sair. E ele fala assim, olha, não vai dar tempo de eu ver sua apresentação, mas fala para mim durante o elevador, quando eu desço até o meu carro. Esse é o teste do elevador. Ele vem a partir da ideia da simplicidade. Então, você conseguiria resumir a sua apresentação, que teria meia hora, 30 minutos, em 5 minutos, que é o tempo de descer do elevador? Esse é o teste do elevador. Se você teria tempo de resumir, de esclarecer tudo e de falar com entusiasmo, botar uma emoção na sua fala para uma boa apresentação sem usar os 30 minutos que você teria. Como fixar uma ideia? Como você fixa a ideia na cabeça de um público? A partir de 6 princípios-chave. O acrônimo SUCCESS, que significa o quê? Para você ter um sucesso, o que você tem? Simplicidade. Simplicity. Qual o ponto-chave da sua apresentação? Unexpectedness, que é o U. É um inesperado. Você ter a atenção do público para o meio do inesperado. Concreteness, o C. Primeiro C, concreteness, que é o concreto. São exemplos reais. Você usa exemplos reais, não abstrações. Exemplos do seu dia a dia, como a chuva que eu usei. Credibility, o segundo C, credibilidade, que é usar dados e porcentagens, mas não usar eles de forma para enfeitar. Não, usar eles contextualizados. O emotions, uso de emoções. São as emoções. Então, o uso de imagens traz emoções no público. E o S é stories, que contamos histórias são as histórias. Que contamos histórias desde sempre. Então, a história está presente no ser humano desde sempre, desde antes da escrita. Então, é isso que a gente reforça com a ideia do S do super-homem. Contar histórias é muito importante, porque elas sempre vieram, sempre existiram. Depois da invenção da escrita, começamos a escrever histórias numa linguagem narrativa, e fazemos isso até hoje, como histórias em quadrinhos. São exemplos o Super-Homem é um exemplo, que são histórias narrativas que vêm... que o objetivo não é só dar informação, mas é dar informação e adicionar emoção. Não é só informação pura. Na preparação, você acumula muitas ideias. Mas como fazer uma boa preparação a partir dessas ideias? É aí que vem... porque você acumulou muitas ideias até agora. Mas como você organizar essas ideias? É aí que vem o design. Que
a gente vai entender como representar essas ideias de um modo sutil e agradável. Mas, Amanda, por que no design você me bota a foto de uma caixinha japa? É o seguinte, essa figura é o bentô, que é uma comida, né, um tipo de snack, de lanche, lá no Japão, que é muito usado. E as pessoas comem muito ele, né, compram muito o bentô. E a figura do bentô, ele é muito recebida, ele é muito bem recebido no Oriente. Mas como? Por que ele é tão especial assim? O que faz dele tão especial é o design dele. Você pode reparar que o design é simples, existe um bom uso do espaço, é bonito, colorido. Então, isso chama a atenção das pessoas, isso cativa as pessoas. Mas simplicidade é simples? A simplicidade é uma ferramenta muito poderosa, isso é verdade. E ela ajuda na clareza. Mas não é simples ser simples. É muito menos fácil fazer com que seus slides sejam simples. A simplicidade pode ser obtida através de uma redução do que não é essencial. Mas como saber o que reduzir, o que não reduzir? E a simplicidade, ela leva justamente à clareza dos fatos. Então, ser simplista para mostrar uma clareza para que as pessoas compreendam melhor e com mais facilidade a sua apresentação. Então, é a pessoa entender a sua apresentação com clareza. As histórias em quadrinhos são um exemplo, que são narrativas que representam a simplicidade e a clareza. Na história em quadrinho, por exemplo, essa segunda que eu estou mostrando, tem o uso do espaço vazio, como você pode ver esses espaços em branco e preto. E esse espaço vazio não é à toa. Às vezes é para dar ênfase num ponto e pode significar muita coisa. Ou pode não significar nada. Depende do que o criador, né, da história está querendo com esse espaço vazio. Mas ele é muito importante. E ele faz parte tanto da simplicidade quanto da clareza dos fatos, né? Eles se complementam. Por isso, o que é muito importante de ter? O que é o principal? Ter um equilíbrio. É possível que, mesmo que o objetivo seja a simplicidade, a sua apresentação fique muito simples. Você tenta botar uma apresentação simples, mas ela fica até demais. Por isso, vem o mais difícil, que é buscar esse equilíbrio. É você reduzir os pontos, mas conectá-los entre si. Então, é fazer uma ligação entre esses pontos. Mas nem sempre esse equilíbrio acontece. Por exemplo, existem muitos empresários que não fazem boas apresentações, como Bill Gates. Bill Gates é um empresário, né? Todo mundo conhece. Os slides dele não são simples e eles não possuem uma clareza, nem espaço vazio. Como você pode ver, é tudo muito confuso, tem muita informação, muitos elementos, textos longos. E, além disso, eles não ajudam a contar uma história, eles não ajudam na narrativa dele enquanto ele está falando. Não é uma apresentação ruim, horrível, mas é uma apresentação que não fica na memória. Diferente da apresentação de Steve Jobs, que foi um dos maiores apresentadores né, de palestras e tal. Ele era muito bom. E os slides dele sempre foram muito simples e vem sempre complementando a sua narrativa, a sua fala. Os slides que são claros, simples, vão direto ao ponto. Eles fluem conforme você fala, são marcantes também. Por exemplo, esse que está aí atrás dele, que não tem muitas coisas. Você vê um espaço vazio, vê um elemento principal, vê uma imagem, uma escrita, mas não tem muitas coisas. Mas então, design é decoração? Não. Design é importante. E ele não é sobre decoração e ornamentação de coisas. Decoração é o que essa imagem representa. Decorar uma casa, por exemplo, colorir uma casa. O design é sobre tornar a comunicação mais fácil e clara para o público. É daí então que a gente passa para o último passo, que é o delivery, a entrega.
numa simples conversa, por exemplo, esse jantar a dois, você tem que estar presente 100% emocionalmente e fisicamente. Então, por que numa apresentação de slide, que você está apresentando um PowerPoint, você não pode estar também 100% presente? Não, você tem que estar 100% presente, assim como numa conversa entre duas pessoas. É por isso que durante a apresentação você usa as suas emoções. Para contar uma história, você, como eu disse lá nos quadrinhos, você usa as emoções. Então, em muitas boas apresentações, como no Steve Jobs, é comum uma pessoa contar um relato da vida dela, relacionando com a sua apresentação. Então, ela conta um relato da vida, expressando um desses sentimentos, ou vários ao mesmo tempo, para realçar a sua apresentação. E aí, a gente vem para a parte da arte do judô. O que o judô tem a ver com isso tudo, Amanda? Então, o judô, o que acontece no judô? Você tem que pensar sempre. Mas como assim pensar sempre? Você não pode pensar no que vai acontecer ou no que aconteceria se você fizesse algo. Você tem que estar 100% presente. Isso é fato. Você tem que agir com consciência, mas rápido, sem pensar. Como no judô. No judô você age como? Você age rápido. Vem um golpe e você tem que reagir para esse golpe. Você age sem pensar, mas pensando. E na apresentação é a mesma coisa. Outro ponto é que a apresentação ela nunca vai estar totalmente perfeita. Para alguém, ela sempre vai ter um defeito. Mas você tem que aprender a lidar com isso. Você tem que aprender a lidar com essas emoções, essa crítica, né, que pode ser construtiva ou não. Esses todos que eu falei, o design, a preparação, o design e o delivery, são os componentes de uma boa apresentação. São esses os princípios básicos que você deve ver, né, agir, analisar enquanto você cria enquanto você monta, né, a sua apresentação, até o momento de você falar lá na frente. Porque essa parte de você estar 100% presente, as pessoas vão ver você lá. Então você tem que estar 100% presente na sua alma, física, em como você se veste, como é que o público vai achar disso. Assim, você tem que pensar em tudo. Então, a gente falou em 3 palavras-chave durante a nossa palestra, né? O nosso seminário. A simplicidade, a clareza e as emoções. São palavras que a gente repetiu a palestra inteira. Só que o que essas palavras todas têm em comum? Aí é que tá. Lembra lá no início, no primeiro slide, quando eu disse da cultura Zen? Essas 3 palavras compõem a cultura Zen. A simplicidade, a clareza e as emoções. E aí está o Jardim Zen, onde ele representa tudo isso. Então a cultura Zen ela é muito ampla. Ela não inclui só essas 3 palavras. Ela inclui simplicidade, elegância, ser sugestivo ao invés de óbvio, naturalidade, clareza, o espaço vazio, tranquilidade e eliminar o que não é essencial, entre muitas outras coisas. Então, isso que é a cultura Zen, você ter isso tudo relacionado e você conseguir passar isso no seu slide. O meu slide, nossa apresentação não tem uma conclusão em si, apenas o próximo passo. Mas, como assim, o próximo passo? Tudo que eu disse são ideias básicas. Tudo que eu falei aqui são ideias básicas. Elas não vão fazer sozinhas uma boa apresentação. Você não vai pegar todas elas, fazer uma lista de como fazer uma boa apresentação. Não, não é assim. Todas essas que eu disse são ideias básicas, comuns a todo o público, todos que estão aqui, né, que estão vendo a minha apresentação, e elas não vão fazer sozinhas uma boa apresentação. Isso agora é com você. Você que vai. O próximo passo é você. Você que tem que dar o próximo passo para criar uma boa apresentação. Tudo que eu falei aqui é uma base comum, que várias pessoas podem usar e chegar em caminhos completamente diferentes. Então, tudo está com você. O próximo passo é seu. É isso. Muito obrigada. Eu queria agradecer também ao João Pedro, que me ajudou muito no trabalho, me deu várias ideias, me ajudou a ler o livro todo comigo, esclareceu muita coisa para mim. Então é isso. Muito obrigado, João, pela sua ajuda
e por trabalhar comigo. É isso. Obrigada.